Livro do profeta Daniel, capítulo 1, nós faremos a leitura de todo este capítulo. Daniel, capítulo 1, assim nos diz a palavra do nosso Deus. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinear, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E, segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens Deus deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então, o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Até aqui, irmãos, a leitura da palavra do nosso Deus. Senhor, tal qual o Natan já orou, pedimos que o Senhor fale poderosamente ao nosso coração nessa noite. Pedimos que o teu servo seja usado tão somente como instrumento em tuas mãos. E pedimos, Senhor, que a tua palavra encontre guarida em nosso coração. Que o nosso coração seja solo fértil à tua palavra. Que ela venha crescer, florescer e frutificar em nós. Fortalece-nos e anima-nos, Senhor, na tua palavra. Assim oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amado irmão, você já teve a sensação em algum momento da sua caminhada cristã que parece que o povo de Deus está perdendo a batalha no mundo? Você já teve aquela sensação de olhar ao seu redor e parece que as coisas não estão caminhando nada bem? Parece que o mundo está só vencendo, parece que está só ganhando espaço e a gente está só perdendo e as coisas não estão indo bem. E quando a gente olha para dentro da igreja, a coisa também não anda muito boa. Você já teve a sensação de que parece que está só piorando? E aquele medo bem lá no fundo do seu coração que você não tem coragem de compartilhar com ninguém? Aquela pergunta assim, será que daqui a 50, daqui a 100 anos, ainda vai existir crente? Será que a igreja ainda vai estar aqui? Será que ela vai conseguir permanecer firme diante de tantos ataques do mundo? De fato, o cenário atual do mundo em que vivemos muitas vezes não se mostra tão favorável ao cristianismo.
Isso é fato. Por exemplo, segundo o Portas Abertas, em pesquisa realizada e publicada no ano passado, aproximadamente 360 milhões de cristãos sofrem algum tipo de perseguição por causa da sua fé no mundo em que vivemos. 360 milhões de pessoas. Isso é muita gente. E quando nós nos deparamos com dados como esse, alguns sentimentos vêm no nosso coração. A gente sente uma mistura de sentimentos, que desses eu quero citar dois. O primeiro é uma profunda tristeza. Nosso coração se comove quando ouve dados assim. Tantos irmãos nossos que têm perdido sua vida pelo simples fato de amarem a Cristo e de não aceitarem, de modo nenhum, negarem a fé que têm em Cristo Jesus nosso Senhor. Mas além da tristeza, um sentimento que naturalmente vem ao nosso coração é a preocupação. Preocupação, por exemplo, em relação à segurança, a nossa própria, da nossa família, dos nossos filhos, das gerações posteriores, mas preocupação também, como já dissemos, com a igreja. Será que ela vai conseguir continuar firme? Será que a perseguição vai chegar? Se chegar, será que os nossos jovens vão conseguir sustentar a fé que receberam dos seus pais? Será que a igreja permanecerá firme? Será que ela vai saber resistir? Será que ela vai conseguir se manter fiel? São essas algumas perguntas que vêm ao coração daqueles que buscam viver uma vida de fé no Senhor em um mundo contra Deus. E o capítulo 1 de Daniel é muito proveitoso e muito esclarecedor para nós e para nos oferecer respostas a muitos desses nossos questionamentos. É por isso, irmãos, que o tema da mensagem dessa noite é como viver uma vida de fé em um mundo contra Deus. Como viver uma vida de fé em um mundo contra Deus? Em primeiro lugar, o texto que lemos nos mostra: reconheça a soberania de Deus. Reconheça a soberania de Deus. Encontramos essa verdade expressa de modo especial para nós nos 3 primeiros versos do texto em que lemos. Reconheça a soberania de Deus, o Deus que não é pego de surpresa. O livro de Daniel já começa relatando para nós um momento muito triste, uma calamidade na história do povo de Deus. E não é raro que em momentos de grandes calamidades em meio aos seres humanos, uma das perguntas que as pessoas possam fazer é: onde está Deus? Ou onde estava Deus? Onde estava Deus nos horrores da Segunda Guerra Mundial, do Holocausto? Onde estava Deus na pandemia da Covid-19? Onde está Deus nos constantes conflitos que temos visto no mundo atual que vivemos, Israel e Palestina, por exemplo? Muitos são aqueles que afirmam que em momentos traumáticos como esses, perderam a sua fé em Deus. Por pensarem que, se é que Deus existe, afirmam muitos, eu acho que ele estava bem distante. E por isso, eu reconheço, eu perdi minha fé. Não é raro nos depararmos com exemplos assim. Não é raro nós, como cristãos, sermos indagados pelas pessoas em momentos de calamidade. Onde está Deus? Onde está Deus em meio a tudo isso? E como disse, o livro de Daniel é um desses livros que narra para nós momentos catastróficos no meio do povo de Deus. Quando a Babilônia invade, sitia e conquista Jerusalém. Nós sabemos que essa conquista da Babilônia para com Jerusalém, ela se deu em 3 etapas, sendo a terceira a pior de todas. E esse texto que lemos, quando Daniel é levado para a Babilônia, ele acontece na primeira invasão da Babilônia. Quando Nabucodonosor leva apenas uma parte da população, especialmente da nobreza e da realeza, e alguns dos utensílios do templo. Mas note, meus irmãos, o que esse texto tem a nos dizer? Que Nabucodonosor, no 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, um daqueles reis que não se preocuparam em servir ao Senhor de todo o coração, Nabucodonosor vem a Jerusalém e a sitia. Mas olha o que a palavra do próprio Deus tem a nos ensinar. Versículo 2. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Esse é o fato que é narrado aqui. Essa é a soberania de Deus sendo mostrada claramente para nós. Não foi o poderio do maior império da época. Não foi a força do exército babilônico que conquistou Jerusalém. Foi o Senhor quem entregou a cidade, o rei, os utensílios, as pessoas, nas mãos de Nabucodonosor. Foi o Senhor que permitiu que os utensílios da sua própria casa, do seu templo, fossem tirados e levados
para a Babilônia. Não foi mérito da Babilônia. Foi o Senhor quem estava em sua soberania conduzindo a história. E permite que o seu povo seja levado à Babilônia. E Babilônia, como nós bem sabemos, não é um lugar bom. Babilônia, as terras de Sinear, já nos remete ao capítulo 11 de Gênesis. Lembra quando um povo se volta contra o Senhor e quer exaltar o seu nome, construir uma torre para que o seu nome seja levado em rebeldia ao Senhor? Ao longo de toda a Escritura, a Babilônia é mostrada para nós como uma figura que representa os inimigos do povo de Deus. No livro de Apocalipse, especialmente no capítulo 18, isso é mostrado para nós de uma maneira muito clara. Babilônia não era um lugar bom, um lugar aprazível para o povo de Deus, especialmente para aqueles que eram fiéis ao Senhor. No entanto, é para lá que o Deus soberano leva o seu povo. No momento de tanta tristeza para Jerusalém, vemos que era o Senhor quem estava conduzindo tudo. Meu irmão, minha irmã, momentos de calamidade sempre vieram e continuam vindo sobre a história da humanidade. E muitas vezes momentos catastróficos sobrevêm individualmente na nossa história. E talvez nesses momentos você possa se angustiar grandemente e perguntar: Senhor, onde tu estás? Lembre-se, Ele continua reinando soberano, num alto e sublime trono, conduzindo toda a história e conduzindo a nossa história. Ele é o Deus soberano que não é pego de surpresa, pelo contrário, é Ele quem conduz todas as coisas. Por isso, mesmo no dia mau, creia nele. Mesmo na aflição, que o seu coração encontre descanso nele, sabendo que ele é soberano e ele jamais perde as rédeas da história. Ele jamais perde as rédeas da tua história. Ele continua conduzindo tudo. Ele é o Deus soberano, que não é pego de surpresa e que executa o seu juízo. Talvez, ao olhar para esse relato, você possa dizer: mas por que foi que Deus quis executar algo tão terrível? Por que foi que algo tão traumático aconteceu com o povo do Senhor? Há 3 textos bíblicos que nos dão uma resposta muito clara do porquê que o Senhor permite que Babilônia invada Jerusalém e tenha êxito na sua conquista. A primeira resposta a gente encontra no próprio livro do profeta Daniel, no capítulo 9, na oração que Daniel faz quando ele confessa os pecados do povo do Senhor ao Senhor e reconhece: Deus, nós temos pecado. Senhor, nós reconhecemos. No verso 11 ele vai reconhecer: Senhor, a gente está aqui, a gente está exilado porque a gente pecou. E eu reconheço isso. E eu peço perdão. Perdoa, Senhor, os pecados do teu povo. Daniel reconhece que o que estava acontecendo ali era o cumprimento da palavra do Senhor dada ao seu povo, segundo o texto, lá ainda no livro de Levítico, no capítulo 26, quando Deus fala para o seu povo: olha, eu estou conduzindo vocês para a terra que eu mesmo vos prometi. Sejam obedientes e eu serei com vocês, eu vos abençoarei. Mas lembrem-se, desobediência tem consequência. E se vocês forem contumazes na desobediência, vocês serão destruídos. Vocês serão lançados fora da terra que eu mesmo estou conduzindo vocês. Os inimigos de vocês prevalecerão contra vocês e vai ser grande o horror desse dia. É isso que está acontecendo. Mas o versículo 3 nos mostra ainda mais um cumprimento de palavra do Senhor, quando nós lemos que Nabucodonosor leva da linhagem real, da nobreza para servir na Babilônia, e posteriormente nós lemos que ele coloca sob o cuidado do chefe dos eunucos, ou seja, esses jovens são levados para servirem como eunucos. Nós vemos aqui o cumprimento da palavra do Senhor, que ele proferiu por intermédio do profeta Isaías ao rei Ezequias. Você se lembra que Ezequias um dia confia mais na Babilônia do que no Senhor? E por isso que lá no capítulo 39 do livro do profeta Isaías, no versículo 7, o próprio Deus profere: Ezequias, porque você confiou mais na Babilônia do que em mim, haverá o dia em que Babilônia virá contra Jerusalém, e a sua descendência será levada cativa. Os seus descendentes serão levados como eunucos para os palácios reais da Babilônia. O que está acontecendo aqui, irmãos, é o cumprimento do juízo do Senhor. Deus é soberano. Em sua soberania, ele conduz a história e ele utiliza-se, por muitas vezes, inclusive das catástrofes, para instruir e corrigir o seu povo. O Senhor nos alerta isso claramente na sua Escritura.
Por isso, meu irmão, minha irmã, eu digo a você nessa noite, cuidado com os juízos do Senhor. Atente-se ao juízo do Senhor. Veja que naquela época o povo vivia uma vida dissoluta, de uma religião falsa, que é apenas aparente. E quando os profetas anunciavam, arrependam-se, voltem-se para o Senhor, ou vocês serão destruídos, eles olhavam para o templo do Senhor e pensavam, não, nós não vamos ser destruídos, o templo do Senhor está aqui. Nós não seremos destruídos, ninguém vai prevalecer contra nós. O templo está aqui, e enquanto este templo estiver aqui, nós temos a certeza de que não seremos destruídos. Mas não foi isso que aconteceu. Você conhece a história, o horror que foi a conquista da Babilônia. Que o Senhor lembra aquele povo, uma religiosidade vazia não vai salvar vocês. Por isso, meus irmãos, somos lembrados nessa noite. O Senhor nos adverte na sua palavra que o pecado tem consequência, que Ele é o Deus que traz juízo sobre o pecado. Não brinque com o Senhor. Não pense que quando o Senhor tiver de trazer juízo, uma religião vazia e apenas aparente vai te salvar. Não pense que simplesmente ter seu nome arrolado no hall de membros de uma igreja, frequentar os cultos uma vez ou outra, ter uma aparência de religião, ter alguns textos bíblicos na mente, ter aparência de crente, só isso vai valer. O Senhor te chama a voltar-se totalmente para Ele. Arrependa-se dos seus pecados e volte-se para o Senhor. Salvai-vos desde já. Não vos detenhais no mal, cobiçando os seus prazeres, pois vos pode ser fatal. É o alerta da palavra do Senhor a nós nessa noite. Mas que outras lições o texto tem a nos ensinar? Como viver uma vida de fé em um mundo contra Deus? Em primeiro lugar, reconheça a soberania de Deus. Mas em segundo lugar, atente-se para as estratégias utilizadas por este mundo. Como viver uma vida de fé em um mundo contra Deus? Atente-se para as estratégias utilizadas por este mundo. Os versos 4 a 7 vão nos mostrar isso de uma maneira muito clara. Quais são as estratégias que esse mundo utiliza para afastar, para tirar o povo do Senhor, do seu Deus? O primeiro deles que nós vemos nos versos 6 e 7, aqui nesse texto, é perverter a nossa identidade. Se você prestou atenção na leitura, você viu na descrição lá do versículo 4 que esses jovens que Nabucodonosor leva eram os melhores da época. Eram jovens sem defeito, de boa aparência, de boa forma, inteligentes, capacitados, jovens que se destacavam. Ele leva o melhor da época. Mas lembra, esses também não são poupados das artimanhas desse mundo para tentar nos afastar do Senhor. Os irmãos bem sabem que nos tempos bíblicos, a escolha do nome de alguém era diferente da forma como nós escolhemos nomes para as pessoas hoje. Hoje a gente tende a, se a gente ouve um nome que nos soa bonito, vai ser esse o nome que meu filho vai ter. Nos tempos bíblicos não era assim. O significado do nome de uma pessoa tinha grande valor. E muitas vezes as pessoas recebiam os nomes cujos significados estavam pautados em experiências que seus pais tiveram com o Senhor. E eu chamo a sua atenção para os nomes desses 4 jovens que são descritos aqui para nós. E note a beleza desses nomes. Daniel, cujo significado é Deus é meu juiz. Ananias, Yahvé, o Senhor, tem sido gracioso. Misael, quem é como Deus? E Azarias, Yahvé, o Senhor, tem ajudado. Nomes belíssimos, com significados igualmente belos, mas que quando chegam à Babilônia, são rapidamente mudados. Eu chamo a sua atenção para os nomes que esses jovens receberam. Daniel passa a ser chamado de Beltesazar, cujo significado é Bel, um dos deuses dos caldeus. Bel protege o rei. Percebe a diferença? Você não mais será chamado Deus é meu juiz, mas Bel protege o rei. Ananias, você não mais será chamado de Yahvé tem sido gracioso, mas de Sadraque, cujo significado é o comando de Marduk, um dos deuses da Babilônia. Misael não mais será chamado de quem é como Deus, mas sim de Mesaque, quem é como Aco, um dos deuses da Babilônia. E por fim, Azarias não mais será chamado Yahvé tem ajudado,
mas sim Abednego, servo do Deus Nebo. Percebe a tentativa por detrás disso aqui? Mudar o nome, mudar a essência da identidade, da personalidade daqueles jovens. Seus nomes remetiam à sua identidade, à sua história, a quem eles eram. Eles eram servos do Senhor, de Yahvé, o Deus Altíssimo, o Deus de Israel. Mas agora a ímpia Babilônia quer dizer para eles, não, não mais. Deixa isso para trás. Isso é coisa de seus pais. Vocês estão aqui agora. Babilônia é melhor do que a terra de onde nós tiramos vocês. Vivam como nós. Sejam como nós. Troquem essa identidade de vocês por uma identidade muito melhor e mais gloriosa que nós podemos oferecer a vocês. Eu pergunto a vocês, meus irmãos, essa noite, não é assim que o mundo age ainda hoje conosco? Não é assim que o mundo por muitas vezes age em relação aos nossos jovens? Deixa para lá essa história de servir ao Deus dos seus pais, de viver toda uma vida para refletir a grandeza do Deus a quem você serve. Viva neste mundo, seja inserido na sociedade em que você está. Mas, irmãos, no mundo de tantas crises de identidade, nós precisamos lembrar da nossa verdadeira identidade. Somos crentes, somos povo do Senhor, somos feitura dele, criados por ele mesmo e para ele. Criados para a sua própria glória, criados para glorificá-lo, e em glorificá-lo deve estar a nossa alegria, a nossa satisfação, a nossa verdadeira realização. Atente-se para as estratégias desse mundo. Este mundo tenta perverter a nossa identidade, mas lembre-se de onde está a sua verdadeira identidade. Está no Senhor. Uma outra estratégia que Babilônia utilizou, não só de perverter a identidade, mas perverter a cosmovisão daqueles jovens. Os nomes que eles recebem, remetendo aos deuses da Babilônia, tinham muito a dizer também sobre o tipo de educação que eles receberiam. Você se lembra que Nabucodonosor diz o seguinte: tragam os melhores e ensina a eles a nossa língua, a cultura, o nosso modo de viver. E eles recebem então esses nomes. Esses nomes que ligavam a falsos deuses já apontavam que esses jovens agora receberiam uma instrução que não mais teria Deus como grande ponto de referência. O Senhor seria deixado de fora da instrução, da educação que eles receberiam. Eram os deuses daquela sociedade, os deuses da época, os valores, os modismos da época que norteariam aquilo que eles seriam ensinados. E mais uma vez, não é exatamente isso que temos percebido na sociedade que está ao nosso redor? Meu irmão, minha irmã, cuidado. Não seja ingênuo no ensino que você ou que seus filhos estão ou possam estar recebendo. Temos vivido em um mundo que cada vez mais busca se afastar de um ensino teorreferente, que tenha o Senhor como grande referência. E é assim que nós, como cristãos, precisamos viver a nossa vida. O Senhor precisa ser a nossa grande referência. É Cristo que está no centro de tudo o que nós cremos e da forma como nós vivemos. Cuidado. Esteja atento às tentativas desse mundo de perverter a nossa cosmovisão. Mas uma outra estratégia que Babilônia usa é perverter o senso de dependência que aqueles jovens tinham. O versículo 5 mostra que o próprio Nabucodonosor é quem iria custear todo o ensino, toda a instrução deles. Até mesmo a comida seria por conta de Nabucodonosor. Todo o treinamento, toda a alimentação seria fornecida pelo rei. E tinha um propósito específico, que eles fossem treinados para que depois eles pudessem passar a servir na corte, ocupar cargos de alto escalão. E olha, isso era uma estratégia inteligentíssima da Babilônia na época. Trazer os conquistados, treiná-los, fazer deles o melhor que pudesse, inseri-los e instruí-los na cultura da Babilônia, colocá-los em cargos de alto escalão. Sabe para quê? Para que depois eles pudessem liderar as pessoas do próprio povo conquistado. Para que assim, os escravos, os servos, os mais pobres, os povos conquistados, não tivessem como se rebelar contra a Babilônia. Como que eles se levantariam contra a liderança de alguém que era do povo deles? Percebe que estratégia inteligente a utilizada pela Babilônia? Percebe que o mundo, quando tenta afastar o povo do Senhor da presença, do temor, da fidelidade a Deus, ele por muitas vezes recorre a estratégias eficazes. Mas Daniel entende que a sua dependência, ela não é de Nabucodonosor.
a sua dependência é do Senhor. E é por isso, inclusive, que ele se recusa a comer a comida que é oferecida por Nabucodonosor. Nabucodonosor está dizendo, eu estou dando tudo o que vocês precisam e vocês vão viver para mim. Assim é a nossa sociedade hoje. Eu vou oferecer ao longo da sua vida aquilo que você precisa e você viverá para mim. Você abandonará o seu Deus e viverá para este mundo. A sua mente não mais será moldada pelo seu Deus, mas pelos deuses, pelos valores, pelos modismos deste mundo. Nabucodonosor diz, sou eu, inclusive, que vou sustentar vocês. E é por isso que Daniel fala, não, eu quero comer legume e beber água. Aqui há certo debate no porquê que Daniel recusa as finas iguarias do rei e prefere comer legumes e beber água. E duas hipóteses são levantadas com maior frequência. A primeira delas é que aquelas finas iguarias do rei eram comidas consideradas como impuras para a dieta de um judeu da época. E é bem provável que isso de fato acontecia. Você se lembra, por exemplo, que os judeus não poderiam comer carne de porco, dentre outros animais que também era proibido a eles. Outros afirmam que a razão é que aqueles alimentos e aquele vinho era oferecido aos deuses da Babilônia. E é verdade que isso pode ter pesado muito na escolha de Daniel. Mas entenda, as comidas que os judeus poderiam comer tinham até mesmo um modo específico de preparar, que Babilônia certamente não estava preocupada em preservar. E quando as refeições reais eram oferecidas aos falsos deuses, estava tudo incluído junto, inclusive os vegetais. Por que, então, que Daniel prefere comer legumes e beber água? O que ele está dizendo é o seguinte, não é de Nabucodonosor que eu dependo. Eu vou me alimentar daquilo que o próprio Deus faz a terra produzir, porque a minha dependência está no Senhor. Eu dependo de Deus, eu não dependo de Nabucodonosor. Eu não quero, tal como o rei Ezequias, colocar nem por um minuto a minha confiança no rei da Babilônia, achar que a Babilônia pode me trazer alguma segurança. Eu prefiro depender do Senhor. Perceba, era um jovem que sofreu terrivelmente. Você consegue imaginar a dor que foi para Daniel ter sido levado para a Babilônia? Linhagem real, nobreza, teve uma vida de privilégios, de cuidado, de preparo especial, privado da família, dos amigos, dos sonhos, do futuro, de tudo. Mas permanece fiel ao Senhor. Irmãos, não importa o que o mundo tenha a nos oferecer hoje. Lembremos que a nossa dependência última é do Senhor. É Ele quem sustenta a nossa vida. É Ele quem supre cada uma das nossas necessidades. Por isso, não permita que na sua vida homens tenham mais influência no seu coração do que o próprio Deus. Mas reconheça que você é totalmente dependente do Senhor. Mas o texto continua. Como viver uma vida de fé em um mundo contra Deus? Em primeiro lugar, reconheça a soberania de Deus. Em segundo lugar, atente-se para as estratégias utilizadas por este mundo. Mas em terceiro lugar, resista à assimilação deste mundo. Resista à assimilação deste mundo. É o que nos mostram os versos 8 a 14. Resista a essa assimilação relembrando da sua identidade. Algo que eu acho fantástico é a passagem do verso 7 para o verso 8. No verso 7 nós lemos os nomes que aqueles 4 jovens judeus receberam. E no verso 8 o que a gente lê? Resolveu Daniel não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Assim que os nomes babilônicos são apresentados, o nome judaico é relembrado. Babilônia tentava, mas Daniel não se esqueceu de quem era. Babilônia tentava fazer com que Daniel se tornasse um servo de Bel, um de seus falsos deuses. Mas Daniel sabia que era Yahvé, o Deus a quem ele deveria servir. E por ser um servo de Yahvé, ele não se permitiria contaminar. E é por isso que ele tem a sua decisão firme, resoluta, de não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Meus irmãos, assim como Daniel, nós hoje precisamos nos lembrar de quem nós somos e de qual é a nossa real identidade. Precisamos lembrar constantemente da nossa real cidadania. Você percebe que daqui em diante os nomes judaicos são lembrados várias vezes nesse capítulo, sempre relembrando da real cidadania, da real identidade e personalidade daqueles jovens. Assim também somos nós. Nós temos a necessidade de sermos continuamente lembrados de quem nós somos, de a quem nós pertencemos, de quem é o nosso Deus. E como cristãos,
Não há oportunidade melhor para nós do que o culto público, do que o ajuntamento solene do povo do Senhor perante o Senhor, para cultuá-lo, para adorá-lo. É verdade que quando nós vamos à igreja, quando nós participamos do culto, nós recebemos muitas instruções preciosas para como viver nessa vida. Instruções preciosas de como ser um cônjuge melhor, um pai, uma mãe melhor, como ser um funcionário melhor, como ser um amigo melhor. E tudo isso, de fato, é muito importante para a nossa vida. Mas o de mais belo que há quando nós, como povo do Senhor, nos reunimos para cultuá-lo, é que nós somos lembrados que nós não somos daqui. É que nós somos lembrados que a nossa cidadania é outra. Nós somos lembrados que um dia nós estaremos em casa. Um dia nós estaremos com o nosso Senhor, como Deus verdadeiro, e com Ele reinaremos eternamente. Por isso, meu irmão, não despreze o culto ao Senhor. Não troque o dia do Senhor, o culto solene ao Senhor, por qualquer coisa. Não troque por qualquer entretenimento que esse mundo possa te oferecer. Reconheça a importância, a beleza que o culto tem para nós que amamos ao Senhor. Ele nos lembra quem nós somos. E neste exílio em que nós vivemos, você se lembra que é assim que o apóstolo Pedro se refere aos cristãos na sua primeira carta, aos forasteiros, aos peregrinos, aos que estão na dispersão. Enquanto vivemos este exílio, quando nos reunimos com o povo do Senhor, com o nosso povo, para cultuar, somos lembrados de quem nós somos. E assim somos fortalecidos a resistir à assimilação da cultura deste mundo. Mas resista à assimilação da cultura deste mundo também dependendo de Deus. Daniel resolve, eu não vou me contaminar. E ele então entra numa profunda dependência do Senhor. Se você ler com atenção os versos 9 a 14 desse texto, você vai ver que a história de Daniel por muitas vezes nos lembra a história de José. Filho, jovem, criado, amado pela família, levado injustamente para uma terra distante para ser servo, e ali ele encontra misericórdia da parte de seus superiores. E por que ele o encontra? Porque o Senhor o concedeu misericórdia. Daniel primeiro encontra misericórdia da parte do chefe dos eunucos. E ele expressa ao chefe dos eunucos o seu desejo de ter uma dieta diferente. Mas esse chefe teme muito, porque Nabucodonosor era reconhecido pelos seus ataques de fúria. Ele fala, eu tenho medo de se eu mudar a alimentação de vocês, num dos ataques de fúria eu perder a minha cabeça para com o rei. Mas Daniel, então, note que ele age com muita prudência. Daniel não sai simplesmente dizendo, eu sou um rebelde inconformado com tudo e com todos, e vocês vão ter que aguentar o meu modo de vida, não. Ele age com sensatez, com prudência e com senso de dependência de Deus. Ele vai, então, até um dos subordinados, o chefe dos eunucos, ao cozinheiro, e fala, olha, faz um experimento com a gente por 10 dias. Nabucodonosor não falou que a gente vai ter que ficar 3 anos aqui, sendo treinados, experimentados, elementados. 10 dias não vai ser um prazo tão grande assim. Faz um teste 10 dias. Se der errado, tem tempo para resolver a questão. Mas testa a gente por 10 dias. Legumes e água. Daniel sabe que aquilo ali era uma prova de fé. Ele precisaria da ajuda do Senhor. Mas ele reconhece a dependência que ele tem de Deus. E dependendo do Senhor, ele decide se manter fiel, se abster de se contaminar, se abster das finas iguarias do rei e permanecer na sua fidelidade ao Senhor. Mas ele reconhece, eu preciso do Senhor, até mesmo para ser fiel a Ele. Eu sou totalmente dependente do Senhor. Assim é na nossa vida, irmãos. Somos totalmente dependentes do Senhor em tudo o que fazemos. E carecemos dele, inclusive, para servi-lo, como Ele deseja ser servido. Reconheça a dependência que você tem dele. Apegue-se a ele. Seja fiel a ele. Resista à assimilação à cultura deste mundo. Mas, por fim, em quarto e último lugar, que lição tem esse texto ainda para nós? Como viver uma vida de fé em um mundo contra Deus? Reconheça, por fim, a fidelidade de Deus. É o que nos mostra nos versos 15 a 21. Reconheça a fidelidade de Deus. Fidelidade essa que opera milagres na fidelidade do seu povo. Veja que no verso 14, o cozinheiro atende o pedido de Daniel e os experimenta por 10 dias. E no fim dos 10 dias, a aparência deles era melhor. Eles estavam mais robustos do que os demais jovens que comiam das finas iguarias do rei. Eu sei
que nós, hoje no século XXI, que tanto ouvimos da cultura fit, quando a gente lê esse texto, a gente pensa, mas isso é óbvio? Se eles estavam comendo das finas iguarias, se eles estavam comendo os melhores banquetes, as comidas mais calóricas que havia na época, e se aqueles 4 jovens estavam apenas se alimentando de legumes e água, é claro que eles iam estar mais magros, mais vistosos, aparência talvez mais saudável. Não é assim que a gente pensa? Porque quando a gente olha para esse texto, a gente analisa com a nossa compreensão do que é estar robusto. Mas talvez aqueles mais antigos aqui vão se lembrar que até tempos não tão longínquos assim, não era o fato de uma pessoa ser magra que demonstrava que ela estava em boa saúde. Os padrões de beleza eram um pouco diferentes. Os irmãos se lembram? A gente estuda isso, inclusive nas aulas de história na escola, como que o padrão de beleza na antiguidade era diferente. E veja que o texto é enfático em dizer 3 vezes, 10 dias, 10 dias, 10 dias. Foi um período muito curto. Sabe o que é que o texto está dizendo? Os demais comendo as finas iguarias do rei. Daniel e seus amigos, legumes e água. Sabe o que aconteceu no final de 10 dias? Daniel e seus amigos estavam mais gordos do que os demais. É isso que era estar robusto para a Babilônia. Não era estar magro, não era estar com músculos mais aparentes, era estar mais gordos. Você percebe que o que está acontecendo aqui é um verdadeiro milagre? Água e legume. E engordaram mais do que aqueles que comiam os alimentos mais calóricos que podiam consumir. É verdade que por vezes na nossa vida a gente desejaria que Deus fizesse o contrário. Mas note, há um verdadeiro milagre aqui que o Senhor opera em meio à fidelidade do seu povo. Meu irmão, minha irmã, não tenha medo de ser fiel ao Senhor. Não tenha medo de permanecer firme a Ele quando a sua fé for colocada à prova. O Senhor honra a fidelidade do seu povo. É Ele mesmo quem provê ao seu povo todo o necessário para que a gente se mantenha firme a Ele. 10 dias, um período curto, mas em 10 dias foi notável a diferença entre aqueles jovens. E assim, eles alcançam então graça para que possam manter aquela dieta durante todo o treinamento. E reconhecemos a fidelidade de Deus porque eles passam os 3 anos e a gente sabe, quando eles chegam diante de Nabucodonosor, Nabucodonosor se impressiona com a aparência e com a capacidade, com a sabedoria deles. Reconheça a soberania desse Deus, que opera milagres no meio da fidelidade do seu povo e que capacita e agracia o seu povo. Deus não apenas lhes deu graça e misericórdia neste teste, mas nós lemos também no versículo 17, que a esses 4 jovens Deus deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria. E a Daniel deu ainda inteligência de todas as visões e sonhos. Perceba, é o Senhor. É Deus que operou aquele milagre na alimentação. E a sabedoria toda que eles tinham também era o Senhor quem estava concedendo. Não era mérito deles, era o Senhor. É o Senhor quem os agraciou com dons surpreendentes, que permitiram com que aqueles homens posteriormente fossem exaltados e elevados a posições notáveis na Babilônia, mas que fizeram, acima de tudo, que esses dons fossem utilizados para que o nome do Senhor fosse exaltado, para que o Deus deles fosse reconhecido. Dons que posteriormente serviram para instruir o próprio povo de Deus. As visões de Daniel estão escritas, registradas para nós nas Escrituras, até hoje. O Senhor foi o Deus soberano que conduziu aqueles jovens, que os levou a posições de destaque. Eu quero lembrar para você o contexto e o propósito pelo qual o livro de Daniel foi escrito. Ele foi escrito para falar para o povo de Deus que sofria no meio do exílio que o mesmo Deus que é soberano, que permitiu que Babilônia conquistasse Jerusalém, que guiou Daniel e seus amigos a posições de destaque no Império Babilônico, era o mesmo Deus que continuava a conduzir o povo dele. Por isso eles deveriam ter paz no Senhor. Deus guiará seu povo fiel no mundo, seja quando este estiver sendo exaltado, seja nos momentos de provação. Reconheça a fidelidade do Senhor. Reconheça essa fidelidade que é contínua para com os seus. Lemos na história de Daniel que Deus não apenas demonstra a sua fidelidade e graça para eles aqui, mas note que o versículo 21, que encerra este capítulo, vai dizer que Daniel permaneceu na Babilônia até o 1º ano do rei Ciro. Há um intervalo de quase 70 anos aqui. 6 reis passaram. E um dia a Pérsia conquista a Babilônia.
70 anos se passaram e Daniel continua ali. Daniel permanece fiel. Daniel continua sendo uma bênção e Daniel continua firme no seu propósito de servir ao Senhor. Você se lembra de que, posteriormente, a fé dele novamente é colocada à prova, mas ele não retrocede. Babilônia caiu, mas Daniel permanece em fidelidade. Babilônia é ruínas, mas a história de Daniel continua a nos ensinar, ainda hoje. O Senhor continua a nos instruir, a falar ao coração do seu povo. E, meus irmãos, também não é assim conosco. Também não tem sido assim na história do povo de Deus. Quantos reis, imperadores e impérios perseguiram aos cristãos? Impérios caem. Reis são destronados. Mas o povo do Senhor permanece. A fidelidade do Senhor permanece ao longo de todas as gerações. Não é assim na nossa vida? Apesar das dificuldades que enfrentamos, a fidelidade do Senhor é contínua para conosco em todo o tempo. Mesmo no exílio, a fidelidade do Senhor era manifesta na vida de Daniel. Mesmo no exílio deste mundo, nós desfrutamos da fidelidade do Senhor. Nós nos maravilhamos com a sua graça e com a sua misericórdia na nossa vida. Quanto da bondade de Deus nós não temos experimentados, mesmo que neste mundo de exílio. Seja grato e reconheça a fidelidade desse Deus, e que a fidelidade dele o constranja a também ser fiel a ele. Ele é o Deus que é fiel em todo o tempo, mesmo quando nós somos infiéis. Mas nós chegamos então ao final desse capítulo e nos perguntamos: o que é que esse texto tão profundo tem a nos ensinar? Talvez, assim como eu, você já tenha ouvido a história de Daniel por várias vezes na igreja, especialmente esse capítulo 1, e no final, especialmente quando a gente é criança, nos ensinam o seguinte: tá vendo? Daniel foi fiel. Você também precisa ser fiel. Seja como Daniel, que mesmo provado, permaneceu fiel ao Senhor. Não é assim que geralmente a gente escuta essa história? E não é essa a conclusão que geralmente a nossa mente vai quando a gente chega a essa história? Só que sejamos francos. Quanto mais conhecemos a história de Daniel, mais a gente percebe que a gente não é como ele. A gente talvez esteja, no máximo, como os demais jovens que assimilaram a cultura da Babilônia, como os demais jovens que se permitiram contaminar. E se essa história tem a nos ensinar apenas sobre moralismos, então a gente fica aflito, angustiado. Meu Deus, o que eu farei? Eu devo ser como esse homem, mas eu notavelmente não sou. Notavelmente a minha fé não é tão grande como a de Daniel. É verdade, irmãos, que há exortações à fidelidade nesse texto e nesse livro. É verdade que a vida deste homem é um grande exemplo de fidelidade para nós. Mas eu quero que você entenda que essa história aponta para algo ou para alguém muito maior. Daniel aponta para alguém muito maior do que ele. Daniel aponta para Cristo. O jovem que da terra prometida é levado para a Babilônia nos lembra daquele que desceu do céu, que saiu da sua glória, que abriu mão da sua glória e veio ao mundo para viver como um de nós. A história desse jovem que fazia parte da elite, era um dos melhores que havia no seu tempo, nos lembra de alguém ainda melhor, o melhor dentre todos os homens, o Filho de Deus, em quem não havia pecado algum. A história de Daniel, esse homem que teve a sua fidelidade provada, nos lembra de alguém que igualmente teve a sua fidelidade provada. E em provas muito mais difíceis e muito mais vezes do que Daniel, e permaneceu fiel até o fim. A história desse jovem que foi obediente em todo o tempo nos lembra daquele que foi obediente ao Pai em todo o tempo. Ele nunca pecou, ele nunca transgrediu a lei, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, onde ali também foi obediente ao Pai e deu sua vida por amor a nós. A história desse jovem que foi conduzido por Deus a um lugar de grande autoridade nos lembra também da história daquele que igualmente foi elevado à posição de maior honra, de maior glória, de maior autoridade. Cristo Jesus, aquele a quem Deus o Pai o exaltou sobremaneira, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua reconheça, confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. É para Cristo que Daniel nos aponta. É para Ele que nós devemos olhar. É para a fidelidade dEle que nós devemos nos apegar.
E nele encontramos consolo e força para viver neste mundo mau, neste mundo contra Deus. Lembra? A história de Daniel consolou os que sofriam no exílio, dando certeza e esperança de que Deus está no controle. Igualmente, essa história deve nos consolar, nos lembrando que, mesmo que o cerco se feche, mesmo que a perseguição chegue, mesmo que a dor chegue, mesmo que a coisa esteja terrivelmente difícil, mesmo em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores. Paulo pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Nada disso. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Note que ele não está falando que a gente é mais do que vencedor apesar delas, mas a gente é mais que vencedor mesmo nelas. Mesmo no sofrimento, somos mais do que vencedores por causa de Cristo, aquele para quem essa história está apontando o tempo todo. Por isso, irmãos, que neste mundo mau que tenta nos afastar do Senhor, reconheçamos a soberania do nosso Deus e que essa soberania traga descanso ao nosso coração. Por isso que, neste mundo mau, lembremos quem é o Deus que nós servimos e Ele conduz a história. Que a gente seja de olhos bem abertos para ver as tentativas que esse mundo faz de nos tirar de sua mão. E que a gente resista com sabedoria, temor e senso de dependência. E que em tudo isso a gente reconheça a fidelidade de Deus, que nos guia em todo o tempo. Sigamos firmes no tempo da nossa peregrinação. Sigamos firmes, ainda que vivendo no exílio. Porque é o próprio Cristo quem nos encoraja. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. É o nosso Senhor quem nos traz esperança, quem nos capacita a viver para Ele mesmo no mundo mau. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Que a Ele seja a glória, hoje e eternamente. Amém. Senhor, como povo teu, louvamos o teu nome pela tua palavra. Louvamos porque somos encorajados, fortalecidos, desafiados pela tua palavra. Lembramos que o Senhor está no controle de tudo, o Senhor conduz a nossa história. Lembramos, Senhor, que nada foge do controle das suas mãos. Lembramos, Senhor, que precisamos viver com prudência e atenção nesse mundo, sabendo que esse mundo por muitas vezes tenta nos afastar de ti. Mas, Senhor, que o Senhor mesmo nos capacite, nos agracie a resistir às tentações, às tentativas desse mundo de abandonarmos ao Senhor e assimilarmos a cultura deste século. Que não nos conformemos, Senhor, com este século, mas que vivamos para ti e que reconheçamos a tua fidelidade em todo o tempo em nossa vida. Que reconheçamos a tua graça, o teu amor e a tua salvação. Quem lembrar da tua fidelidade, do Deus que se agradou em dar-nos o seu reino, sejamos fortalecidos, nosso coração seja encorajado e que alegremente vivamos para ti no tempo da nossa peregrinação, até o glorioso dia em que estaremos contigo face a face, dia pelo qual nossa alma espera, dia pelo qual a tua igreja clama, dia quando seremos eternamente, plenamente felizes, porque reinaremos com Cristo, nosso Senhor, no nome de quem nós oramos, pelos séculos dos séculos. Amém.